Professor Montanha, aqui com vocês. Agora vamos ao nosso segundo momento, né? Onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o metabolismo dos aminoácidos. Nós já demos uma olhada no metabolismo do nitrogênio, de onde ele vem, do que são formadas as proteínas que são de aminoácido, né? E agora vamos dar uma olhadinha sobre o metabolismo, o que acontece com os aminoácidos, quais são aminoácidos essenciais, não essenciais. Vamos ver tudo isso aí, né? Dá uma olhada na chamadinha e vamos ao nosso momento número 2 desse nosso mini curso de bioquímica das proteínas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o metabolismo dos aminoácidos, né? Vamos conversar um pouquinho de aminoácido, a aula que vem vai ser proteína e vamos seguindo o nosso curso. Vejam, na natureza existem conhecidos hoje em dia 20 tipos de aminoácidos e eles representam a matéria-prima para a gente poder fabricar, para a gente poder sintetizar as nossas proteínas. Nós veremos no futuro bem breve que as proteínas têm funções extremamente importantes no nosso metabolismo, que são vitais para o nosso organismo. Pois bem, como que nós ganhamos, né? Como os nossos aminoácidos chegam ao nosso organismo? Bom, a gente viu na aula da semana passada, da última aula, na aula 1, que o nitrogênio na natureza ele acaba sendo absorvido por algumas bactérias e algas que fixam-se nas raízes dos vegetais, e aí nós ingerimos os vegetais e, consequentemente, ingerimos as proteínas, que são formadas por aminoácidos. Então, nós ingerimos aminoácidos na forma de proteína. E aí o que acontece? Ao longo do nosso tubo digestório, aquelas enzimas como pepsina, tripsina, quimiotripsina, colagenase, elastase, degradam essas proteínas ao longo no interior do tubo digestório. Depois de degradadas, principalmente na região média do duodeno, esses aminoácidos são absorvidos, a grande maioria deles, por mecanismos específicos de difusão facilitada. Então, dei uma olhada em transporte através da membrana, né? E lá você vai ver o que é a difusão facilitada. É quando um elemento facilita a absorção de outro. A insulina, por exemplo, os hormônios da tireoide são elementos que influenciam na absorção dos aminoácidos. Pois bem, após absorvidos, essas proteínas que foram degradadas dos aminoácidos, elas vão lá para dentro da célula. Lá existe uma codificação genética do DNA e essa codificação ela permite que a gente sintetize, forme novas proteínas, como veremos. Após essas proteínas, quais são alguns exemplos, professor? A hemoglobina, a quitina, miosinas, imunoglobulinas, as albuminas, né? Todos são exemplos de proteínas que nós sintetizamos, né? E veja, cada uma delas é lógico, o tecido muscular precisa de quitina e miosina, então eles sintetizam essas proteínas. As hemácias, os eritrócitos, os glóbulos vermelhos precisam de hemoglobina, então sintetizam essas proteínas. Os nossos glóbulos brancos, as células de defesa, são elas que estão associadas às imunoglobulinas, então elas sintetizam através desses aminoácidos, ou seja, as proteínas são sintetizadas de acordo com a necessidade de cada célula, onde esses aminoácidos foram parar. Pois bem, depois que a hemoglobina, a imunoglobulina, a albumina, todas essas proteínas fazem sua função, elas são degradadas. O nitrogênio é reaproveitado algumas vezes e o restante do material se transforma o resto da cadeia do aminoácido, né? Se transforma em material energético, podendo ser utilizado para suas moléculas para sintetizar lipídios e carboidratos. Esse material, é claro, ele não é para sempre, senão nós comeríamos aminoácido uma vez só, não precisaria nunca mais, né? Ele acaba, com o tempo, perdendo a sua capacidade de interagir com essas substâncias e aí acaba sendo excretado. Ou seja, não é ad eterno que nós ficamos com esses aminoácidos dentro do organismo. Pois bem, vamos agora ver
quais são as reações bioquímicas envolvidas na formação dos aminoácidos. Ou seja, né, o que acontece? Essa degradação que tem lá ao longo do nosso tubo digestório, essa formação de novas proteínas dentro das nossas células, né? Como é que ele é degradado? Quais são as reações químicas envolvidas? Nós temos reações de transaminação, nós temos reações de desaminação oxidativa e nós temos o ciclo da ureia, que será um capítulo à parte na nossa discussão mais para frente das nossas aulas. Pois bem, aqui eu tenho um resumo dizendo, né, a parte de cima, tá vendo? Proteína, dieta 1, proteína endógena, aminoácido, virando alfa-cetoácido, aí é a chamada transaminação, as aminotransferases. Abaixo nós temos as reações de oxidação e o ciclo da ureia. Então esse slide mostra um bom resumo, né, de quais são as reações, como que o aminoácido se comporta dentro do nosso organismo. Mas, professor Monteiro, como é que é um aminoácido? Qual é a estrutura dele? Então está aqui, ó. Veja a estrutura do aminoácido. Os aminoácidos, eles são formados por 4 elementos importantes. O grupamento amina, um radical, um hidrogênio e um grupamento ácido carboxílico. É por isso que é aminoácido. Esse amino vem da amina e o ácido carboxílico faz o ácido, né? Aminoácido. Esse carbono, né, que está bem no centro dessa nossa atividade, né? Aqui bem no centro, que está ligado ao hidrogênio, que está ligado ao grupo amina, ao radical e ao carbono carboxílico, grupo carboxílico, é o chamado carbono quiral. É o carbono mais importante do aminoácido. Tá? Quimicamente, como vocês podem ver também, eles têm carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e alguns podem conter enxofre. E vocês vão ver que é importante esse enxofre porque tem alguns aminoácidos tem alguns organismos que obtêm o enxofre exclusivamente pela ingestão de alguns aminoácidos da dieta. Agora, né, como é que nós podemos classificar os aminoácidos? Existem várias formas de nós mostrarmos, né, de nós dividirmos estes 20 aminoácidos que existem na natureza. Pois bem, pode ser quanto ao seu metabolismo final, ou seja, são aminoácidos que dão origem à glicose. Existem aminoácidos que, quando participam de metabolismo, dão origem aos corpos cetônicos. Então, são aminoácidos cetogênicos. Existem alguns aminoácidos que dão origem tanto à glicose quanto aos corpos cetônicos. Então, são os glicocetogênicos. Existem também quanto à polaridade, polares e apolares. E existe a classificação mais importante, a mais utilizada, a que as pessoas conversam mais, que é quanto à origem, que são essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles que vêm da dieta. Para alguns autores são 9, para alguns autores são 10, porque tem um aminoácido chamado histidina, que ela é essencial para a criança, mas é não essencial no adulto, a partir de uma certa idade que passa a fabricar. Por isso, como a gente considera o adulto, a gente vai colocar 9 essenciais e 11 não essenciais. E os não essenciais são aqueles que a gente consegue sintetizar bioquimicamente. Então vejam, né? Nem sempre tudo bate bonitinho como a gente gostaria que batesse. Então alguns autores acham que a histidina é um aminoácido essencial. Por quê? Porque quando você é uma criança, até uns 8, 9 anos de idade, você não consegue sintetizar esse aminoácido. Então você tem que obter ele da alimentação. Já aos 10, 11 anos, o metabolismo enzimático do seu organismo está completo e a gente se torna, vamos dizer assim, bioquimicamente adulto, lá pelos 10, 11 anos, e a gente consegue sintetizar esse aminoácido também. Agora, professor, então me mostra aí quais são os aminoácidos, quais são as funções dele, né? Com o que eles estão associados, e aqui está para vocês verem, né, o quanto é importante, o quanto a gente precisa dos aminoácidos. Vamos ver aqui primeiro a importância dos aminoácidos essenciais. Olha os nomes para vocês decorarem com muita alegria, né? Construam uma tabela, se vocês têm o costume, né, de durante a aula ir marcando um caderno do lado. Eu acho isso importante, viu? A aula aqui, a nossa videoaula, ela é importante, ela é legal, tal. Ela funciona perfeitamente. Vocês jovens estão muito adaptados a esse mecanismo de videoaula, mas tem um caderno do lado onde você vai anotando. Transforme a nossa aula numa tabelinha, como por exemplo esse momento.
faça um mapa mental, aprenda a fazer mapas mentais. Isso facilita o seu aprendizado. Então agora vamos voltar aqui. Olha nossos aminoácidos essenciais. O primeiro deles, o triptofano. O triptofano, como está escrito aí, ele está associado à síntese da serotonina, que é um neurotransmissor muito importante, e a melatonina. A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal, que dá para nós o ciclo circadiano, né? Dá as noções de dia e noite, as noções da hora que o teu organismo tem que ficar mais esperto, na hora que acorda. Isso também varia. Se você trabalha como guarda noturno, né? Ou dançarino de boate, essas coisas aí, isso trabalha à noite, tem uma variação. A lisina. A lisina, as proteínas transportadoras. E qual a importância delas? Então, elementos como ferro, iodo, lipídios, são transportados. Elas não percorrem o nosso sangue livremente, ou seja, não estão soltas no nosso organismo, precisam ser transportadas por alguém. E os aminoácidos, as proteínas da base, principalmente de lisina, são proteínas transportadoras. Colágeno, que é uma proteína estrutural da nossa pele, por exemplo. Anticorpos, que está relacionado com a resposta imunológica. Como eu falei para vocês agora há pouco, veja a metionina. A metionina é o aminoácido de doação de enxofre para o organismo. Então, a metionina é o principal elemento que faz com que o nosso organismo adquira enxofre, que tem a sua importância, por exemplo, nas proteínas presentes no cabelo, na pele e nas unhas. Fenilalanina. Fenilalanina forma a tirosina, que daqui a pouco eu vou falar com um grande detalhe, né? Tem a fenilcetonúria, que é uma doença associada aos aminoácidos. Descobriremos um caso clínico também mais para frente. A treonina forma o tecido conjuntivo. Então, vocês lembraram, o tecido conjuntivo tem grande importância, né? Por exemplo, as nossas cartilagens, o nosso sangue, é tudo à base de tecido conjuntivo. Então, tem importância na formação dessas fibras. A valina tem formação das fibras musculares, como a leucina e a isoleucina também. A isoleucina e a leucina formam elementos também neurotransmissores. Então vejam, né? Só com os aminoácidos essenciais, quantas funções estão associadas às proteínas. Nós temos o transporte de substâncias pelo organismo, a resposta imunológica. Entre esse transporte de substâncias, por exemplo, pega a hemoglobina, que transporta oxigênio e CO2, né? Se não tivéssemos a síntese de hemoglobina, como é que ficaria? A actina e a miosina, que são proteínas para contração muscular, também importantes. Pegue também agora as imunoglobulinas. Se não houvessem os anticorpos, como nós os protegeríamos? A principal proteína transportadora do nosso organismo é a albumina. Então, elementos como, por exemplo, o hormônio cortisol é transportado pela albumina no sangue. O ferro é transportado pela albumina. O iodo não, é transportado pelo potássio. Então, isso não entra no conta. Mas tem vários medicamentos que a gente ingere, às vezes, é necessário que eles sejam transportados pelas proteínas para chegar nos órgãos-alvo. Então, veja, né, a importância dos neurotransmissores. Como é que você transmitiria um impulso nervoso? Sendo, então, que alguns são proteicos. Então, veja a importância dos aminoácidos em nosso metabolismo. Pois bem, para terminar esse nosso momento sobre os aminoácidos, a importância biológica dos não essenciais, os 11 que sobraram, né? Então, veja, nós temos a arginina. A arginina, além de formar anticorpos, as concentrações de arginina no organismo promovem a liberação de um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento, que é mais precoce nas meninas, né? As meninas têm o pico de crescimento lá pelos 10 anos, enquanto que os meninos têm lá pelos 12, né? É a base de arginina. A tirosina, talvez, eu considero entre os aminoácidos, a tirosina o mais importante. Além do neurotransmissores como GABA, por exemplo, a melanina, que dá a proteína que dá pigmentação à pele, hormônios como a adrenalina, a noradrenalina e o T3 e o T4, que são os hormônios da tiroide. São hormônios vitais para o nosso organismo. A adrenalina, por exemplo, contra o estresse, contra as situações de emergência, é necessário que você saiba reagir numa situação de emergência. Os hormônios da tiroide, que são grandes fornecedores de ATP para o nosso organismo, a tirosina é de suma importância. A glicina. A glicina tem a ver com o transporte de oxigênio, porque ela tem importância na fabricação da molécula de hemoglobina.
Também o aumento do número de células, principalmente do tecido muscular. As membranas celulares são a base de proteína com glicina. A cisteína e a cistina são agentes antioxidantes. A cisteína ainda tem ligação com a queratina. A cistina, a gente tem uma coisa interessante de vocês saberem, é um dos poucos aminoácidos que a gente elimina via renal, e essa eliminação pode gerar um acúmulo e nós podemos ter pedra, né? O cálculo renal, a litíase renal por cálculos de cistina. Geralmente tem a ver com erros no nosso metabolismo. Normalmente os cálculos renais são de cálcio, são de magnésio, mas podem acontecer à base de cistina. A histidina, que eu estava conversando com vocês, né? Além de formar hemoglobina, forma histamina, está relacionada com os processos alérgicos, e também neurotransmissores à base de histidina, proteínas que são neurotransmissores à base de histidina, nas vias da nocicepção. O que é nocicepção mesmo, né? Nocicepção são as vias dolorosas. Então, a dor que a gente sente é dada a alguns aminoácidos que formam neurotransmissores relacionados com essa via. Prolina forma colágeno, a serina, bainha de mielina, né? Que é aquela proteína que envolve os neurônios e facilita a transmissão do impulso nervoso. A alanina forma também anticorpos. Você nota, né? Claro que todas as proteínas, elas têm uma... Deixa eu voltar aqui para vocês olharem. Todas as proteínas, ela têm uma série de aminoácidos que a compõem. Existe uma variedade, existem algumas principais. Vejam que, por exemplo, no caso dos anticorpos, nós temos várias proteínas, vários aminoácidos envolvidos, né? A arginina, nós temos a alanina, voltando um pouquinho aqui, nós temos também a lisina. Então, tem vários elementos envolvidos com uma mesma substância, tá? Bom, agora toda a nossa transmissão nervosa do cérebro, todos os neurotransmissores cerebrais, são a base de um aminoácido chamado ácido glutâmico. Já o ácido aspartico, que é um outro aminoácido, ele já é formado, ele já tem relação na hora da excreção de um determinado aminoácido. Tem a ver com o ciclo da ureia, que é a forma de excreção. Resistência à insulina, que é algo ligado à fisiologia, também tem a ver. Glutamina é um aminoácido importante para os atletas. Então, aquelas pessoas que são atletas de ponta, né, e tomam aqueles suplementos nutricionais à base de proteína, à base de aminoácido, é principalmente a base de glutamina. Esse é o aminoácido mais importante. Pois bem, com isso, eu espero que vocês tenham entendido a função dos aminoácidos dentro do nosso organismo. No momento agora da aula 3, nós vamos chegar nas proteínas. Então, esses aminoácidos vão ser visto um código genético no DNA, eles vão se organizar de tal forma, com uma determinada ligação, que vocês vão ver que é chamada ligação peptídica, e aí vão ser formadas as proteínas. No próximo momento, veremos isso. Agradeço a participação de vocês, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês estejam gostando, né? Enviem comentários, vê se está tudo bem e tal. Ah, professor, podia ficar mais bonita? Não dá, né? Não tem como ficar mais bonita, tá bom? Eu faço o que posso no dia a dia. Então, até mais, professor Montanha agradece a participação de vocês.